Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar, e nesse vídeo nós vamos tratar tudo sobre a norma regulamentadora número 7, PCM-SO. E você sabe realmente como funciona a estrutura da NR7? Muita gente ainda usa regras antigas da norma e acaba errando na prática, acaba não tendo uma leitura adequada, uma estrutura de toda a norma. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo é justamente isso, tratar toda ela, a discussão técnica, toda a parte que é colocada nesta norma em si, pessoal. E qual que é a nossa estrutura aqui? A nossa estrutura é fazer uma fala de todos os itens do item 7.1, desde o objetivo, campo de aplicação, diretrizes, responsabilidades, depois entrando aqui na questão do planejamento, documentação e fechando no item 7.7, o MEI, o ME e as EPP. O que nós vamos fazer depois, pessoal? Fechado esse bloco principal, nós vamos fazer uma fala geral dos 5 anexos que compõem a estrutura da NR7 em si. Então esse material, pessoal, você pode utilizar para suas consultas técnicas, você pode utilizar para aprofundamento dos seus estudos. Aquele pessoal que está estudando para concurso público pode utilizar essa estratégia, e aquele pessoal também, e o foco principal, o pessoal que trabalha na área de SST e engenharia de segurança do trabalho em si. Todos são muito bem-vindos, pessoal. Então vamos lá. Sempre lembrando, qualquer dúvida que você tenha sobre esta norma regulamentadora, questões, comentários, muitas vezes surge um fato na sua empresa em si, deixe para nós o seu comentário que nós vamos buscar responder da melhor forma possível, uma forma mais técnica para ajudar você no seu contexto de empresa em si, pessoal. Então vamos lá, pessoal. O primeiro item é o objetivo. E o que nós fizemos sempre, pessoal? Lembrando aqui, nós fizemos a leitura, a estratégia da norma pura mesmo, e depois nós fizemos os nossos comentários. Aqui eu já deixo sempre registrados os comentários, porque o pessoal gosta de também assistir e fazer o seu pause, as suas anotações em si. Então já está tudo na tela, toda essa estrutura aqui que vai facilitar muito a sua vida aí. O item 7.1.1, pessoal, esta norma regulamentadora estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCM-SO, nas organizações com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos da organização. Sempre lembrando, pessoal, quando está falando o PGR, aqui é a norma regulamentadora 01, pessoal, que é a norma base aí para as demais. Então, o que nós temos de início, pessoal? Para nós começar a entender essa estratégia aqui, fica tudo certinho aí para nós. O primeiro ponto é quando ela fala que estabelece diretrizes e requisitos em si. O que nós temos nessa estrutura em si? Nós precisamos enxergar alguns pontos importantes, que é a chamada escolha normativa dos termos, tanto diretrizes quanto requisitos. Que ele não é uma ideia semântica ou só de palavra, pessoal. Ele está definindo o grau de exigibilidade da NR7. Porque diretriz, ela vai orientar o como estruturar tecnicamente o PCM-SO. E os requisitos impõem obrigações mínimas compulsórias, pessoal. Então, nós temos diretrizes, aquela estrutura, o que nós vamos seguir, e os requisitos, as nossas obrigações mínimas. Do ponto de vista jurídico, pessoal, isso quer dizer que nós não basta termos na nossa organização um PCM-SO. Nós temos que estar dentro dos requisitos mínimos e seguir a lógica técnica imposta pela norma em si. Então, só lembrando, pessoal, são os requisitos mínimos. A partir disso, a empresa também pode ter as suas estruturas de avaliação nesta parte. Então, nós precisamos minimamente respeitar a estrutura da NR7 em si. E em fiscalização ou perícia, pessoal, o PCM-SO é avaliado pela aderência aos requisitos, não pela boa intenção da empresa. Então, a empresa ela deve estar aderente aos requisitos em si.
O item 2, pessoal, quando ele está falando desenvolvimento do PCMSO, aqui, ó, desenvolvimento do programa em si, o que nós temos, pessoal? Como o sistema, não como só documento em si. Então, a norma não fala em elaboração do PCMSO, mas em desenvolvimento, tá? Isso muda a estrutura, por quê? Porque o desenvolvimento, ele trabalha para a estratégia da empresa com um planejamento, uma implementação, uma execução contínua, um monitoramento, uma revisão, uma melhoria contínua da nossa estrutura. E ele é uma estrutura sistêmica, ou seja, ele é uma estrutura dinâmica de vigilância médica ocupacional e não um laudo ou um formulário ou um conjunto de ASO, atestado de saúde ocupacional em si, mas que o ASO nós vamos ver mais à frente em si. E tem muitos, pessoal, o PCMSO parado no tempo é igual um PCMSO inválido no tempo, tá? PCMSO tecnicamente inválido no tempo quando ele está parado, quando ele não contribui com a estrutura da organização em si. Quando você está falando em organização, pessoal, tá? Muitas vezes você tem a dúvida, qual é a organização que ele fala? Ela não está diferenciando setor econômico, porte da empresa, grau de risco, natureza da atividade, se é uma atividade fim, uma atividade meio. Isso é importante por quê, pessoal? Porque quem está estruturando o PCMSO é a estrutura do risco e não a tabela do KENAI. Empresas administrativas também têm PCMSO, ainda que um pouquinho mais simplificado em si. Órgãos públicos com CLT estão integralmente sujeitos. Então, olha lá, pessoal. Muitas vezes até aqui fazendo uma parênteses para o pessoal de concurso. Bom, um órgão público que tem funcionários com CLT estão adequados, estruturados para a NR7, sim ou não? Sim, tá? Então eles devem respeitar, sim. Não existe empresa sem PCMSO, pessoal, tá? Quando há empregado seletista, tá? Então essa é a estrutura geral. Um outro ponto, pessoal, quando se fala proteger e preservar a saúde em si, tá? O que nós precisamos ter, pessoal? A diferença técnica entre preservação, tá? E prevenção em si. O que ela está dizendo aqui, pessoal? Nós vamos voltar aqui para, pelo menos, você avaliar essa estrutura aqui, ó, proteger e preservar em si, tá? E aí, o que nós temos aqui, pessoal? O seguinte, quando eu falo em proteger e evitar que o agravo de uma situação ocorra em si. Preservar é impedir qualquer retorno a um ponto pior do que nós estamos no momento, tá? Impedir uma progressão, um agravamento ou uma cronificação daquilo. Vai posicionar o nosso PCMSO, pessoal, na estrutura de um instrumento de prevenção primária, antes da doença. Muitas vezes é difícil dizer isso, pessoal, porque em muitos casos o PCMSO ele tem a sua função, faz os seus exames, mas as atenções são básicas. Pessoal, para quem trabalha e já viu isso nessa linha, sabe que a norma diz uma coisa, mas muitas vezes a realidade não é bem assim o que acontece em si, pessoal. Tá? Mas, lembrando, pessoal, a ideia é a discussão da norma em si. Outro ponto é uma estrutura que é secundária dele, que é a detecção precoce e também para evitar agravamento em si. Aquele PCMSO que só detecta a doença, pessoal, tá? Já falhou no objetivo normativo, que é muitas empresas em si, pessoal, e você deve saber bem, para quem trabalha nessa linha, que só está nessa detecção da empresa, na estrutura de detectar doença para a empresa em si. Então, nós temos um problema ali, tá? Um quinto ponto, pessoal, saúde de seus empregados, que é o foco individual dentro de um sistema coletivo, que ele vai atuar no indivíduo, mas em função do coletivo em si. Porque cada trabalhador é uma unidade sensora do ambiente em si, ou seja, é uma unidade que ele tem seus valores, ele tem as suas percepções, ele tem as suas lacunas, ele tem a sua estratégia de atuação num contexto sistêmico. Então, é uma unidade sensora em si. Avaliações individuais sinalizam falhas sistêmicas de controle de risco em si. Por isso, eu preciso ter um único exame alterado, pode exigir revisão do PGR, lá da NR1.
Dados clínicos têm valor epidemiológico e decisões médicas impactam na estrutura da engenharia, do processo de gestão em si. E ele é o que faz o elo da medicina do trabalho e da engenharia de segurança em si. E um outro ponto, pessoal, o ponto 6, ainda nessa estrutura, em relação aos riscos ocupacionais, é o chamado nexo técnico obrigatório aqui, ele vai colocar o PCMSO só existe em função do risco ocupacional em si. Ou seja, exame sem risco correspondente é tecnicamente questionável. Risco sem vigilância médica é descumprimento normativo e não existe PCMSO genérico, ou seja, para todos os ambientes, para todos os funcionários, para todos os operadores, é tudo a mesma coisa, não existe isso, tá? Um sétimo ponto ainda, pessoal, conforme a avaliação de riscos do PGR, quando se diz, é uma subordinação técnica explícita. Então eu preciso fazer o PGR, pessoal, eu não tenho como fugir disso. NR1 é o que se chama de núcleo estrutural do novo modelo de SST. O item da NR7, o item 1, subordina o PCMSO ao PGR. Não há hierarquia inversa, nem independência, tá? Então, entendido esse primeiro ponto, pessoal, o que nós precisamos agora ter? O item 7.2, que é a parte de campo de aplicação desta normativa. E ele vai dizer o seguinte, o 7.2.1, esta norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público, que possuem empregados regidos pela CLT. E aqui o que acontece é o seguinte, pessoal, ele vai lá e deixa registrado que esta norma se aplica como a obrigatoriedade plena e imediata. Então o verbo, a estrutura ali se aplica, estabelece uma incidência automática, não é condicional, tá? Ela vai incidir automaticamente, tá? Vale para estas estruturas, que não depende de regulamentação local, não depende de convenção coletiva, não depende de interpretação do empregador e não depende de porte, faturamento ou risco percebido em si. Ela decorre exclusivamente da existência de um vínculo seletista, pessoal, tá? Então esse é o ponto em si. Não importa separação dos poderes, orçamento, nada. Um item 2 nessa estrutura, quando ele fala em organização, o que ele está colocando, pessoal? Ele está falando em empresas privadas com ou sem fins lucrativos, fundações, associações, cooperativas, organizações do terceiro setor, que é muito importante. Tem questões, muitas vezes, mas as organizações do terceiro setor são obrigadas a respeitar a NR7? Sim. Startups, pessoal, muitas vezes tem a dúvida, aí startup, pessoal, é lá no termo da inovação e tal, sim, respeito, não há problema nenhum, pessoal, até porque startup, ela tem o seu CNPJ também, ela é uma estrutura em si, ela só tem um modelo um pouquinho mais diferenciado para quem estuda inovação, não vem o caso aqui, mas ela é uma empresa dependendo privada, com sem fins lucrativos aí, tá? Aí depende. Uma holding e empresas filantrópicas, pessoal. Não importa o objeto social, não importa se a atividade é fim ou meio, importa apenas, existe empregado CLT, então há obrigação, tá? Um outro ponto, pessoal, órgãos públicos da administração direta e indireta. Aqui eu coloco, em toda a seção meus comentários em azul, quebra de um mito comum, tá? Ou seja, a norma atinge o setor público desde que haja os empregados regidos pela CLT e abrange, quando está falando abrange, são todos, a administração direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, a administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedades de economia mista. O regime jurídico do ente não exclui a aplicação da ANR. O regime jurídico do empregado é fator determinante. Aqui é muito importante, pessoal, tá? É muito importante essa estrutura. É o regime jurídico do empregado, tá? Do empregado. Número 4, Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Qual é a abrangência
máxima disso. Eu coloco aqui como abrangência máxima, ou seja, pega todo mundo. Ao citar explicitamente os três poderes, além do executivo já mencionado anteriormente, poder legislativo, judiciário e também Ministério Público, ela elimina qualquer interpretação baseada em autonomia funcional, independência, prerrogativa institucional ou qualquer separação de aquilo que eu mencionei antes, econômica ou de orçamentária em si. Porque é técnica relevante em tribunais, assembleias legislativas, câmaras municipais, ministérios públicos estaduais, federais. E todos que possuem empregados regidos pela CLT é um critério exclusivo, porque este trecho define o único critério de aplicação da NR7, regime seletista em si. Consequência direta, pessoal, todos aqueles que são estatutários estão fora do escopo da NR7. Eu passei num concurso público, regido pela Lei 8.112, pessoal. Faço parte da NR7 ou não? Sim ou não? Não, tá? É um estatutário, não faz. Passou no concurso público para trabalhar no Estado, pessoal, para o Estado, para a administração direta em si. Você respeita a CLT ou não? Seu concurso? Não? Então você está fora do escopo da NR7, tá? Seletistas, pessoal, 100% dentro do escopo da CLT, tá? Então está aqui. Terceirizados é a responsabilidade compartilhada, a contratante fiscaliza e a contratada executa. E um mesmo órgão pode ter, pessoal, servidores estatutários fora da NR7 e empregados seletistas dentro da NR7. Aqui são casos, pessoal, por exemplo, imagina você é um servidor estatutário e tem estagiários, tem pessoas que trabalham na limpeza, trabalham na administração, que trabalham levando materiais, substituindo materiais. Então, essas demais pessoas, elas são, dependendo do caso, são empregados seletistas, então elas têm essa função de estar dentro da NR7 em si. Tá? Tem que cuidar só esse ponto, pessoal. A vinculação para utilizar a NR7 é o vínculo empregatício, tá? Se ele é essa estrutura que nós colocamos antes aqui. Implicações técnicas disso, pessoal. Para profissionais de SST e engenharia, esse artigo ele impõe o quê? Um diagnóstico claro do regime jurídico dos vínculos em si. Segregação correta dos programas de SST e PCMSO específico para seletistas, mesmo em órgãos públicos em si. E alinhamento do PGR ao público efetivamente coberto pela ENR que está sendo colocada naquele momento em si. E se nós misturar estatutário com seletistas, ou seja, regimes jurídicos que são diferentes, é um erro técnico e é um erro jurídico em si. Cuidado, pessoal. Nós temos que ter muito cuidado nessa estrutura aqui para não ter nenhum problema em geral. Uma diretriz que ele coloca aqui, o item 7.3, é a estratégia do PCMSO, que é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais ENR. Então, aquilo que eu mencionei antes, por questão lógica, pessoal, a NR7, ela é uma estrutura mínima obrigatória, mas ela tem que respeitar. Por exemplo, ele tem que usar os itens da norma anterior, que é a norma NR6. Se ele trabalha na indústria, pessoal, setor metal mecânico, NR12 e assim sucessivamente, para ter toda essa estratégia. E aí ele posiciona fora da lógica isolada da medicina. E aí ele vai inserir formalmente como subsistema do sistema de gestão de SST da organização. Por isso que tem que ter uma estrutura de SST na organização, porque uma delas é a NR7, pessoal. Tá? Ela é uma estrutura sistêmica das normas em si. Tecnicamente, isso vai implicar no quê? Integração obrigatória com o NR1, o NR6, 9, 15, 17, 32, 12 e assim vai, pessoal. 31, tudo depende da sua estrutura de atuação de empresa. Coerência entre os controles de engenharia, administrativos, médicos e demais. Impossibilidade de um PCMSO contradizer outras NRs que estão sendo colocadas naquele momento. Em auditoria e perícia, a incoerência, pessoal, isso aqui é importante, entre o PCMSO e outras normas, configura falha sistêmica, não é erro pontual. Imagina você está trabalhando numa NR12
e você não fazer essas partes de PCMSO, por exemplo, para aquelas operações ou operadores que têm origem mecânica, que é o principal ponto da NR12. E a maioria das questões ali são de origem mecânica, os problemas em si. Então, a gestão de riscos ocupacionais e risco mecânico, não existe uma desculpa para isso aqui. Configura uma falha sistêmica. 732, pessoal, são diretrizes, pessoal. Rastrear e detectar precocemente, pessoal, os agravos da saúde relacionados ao trabalho em si. Então aqui o PCMSO assume uma função de sentinela sanitária, pessoal. E esta aqui eu coloquei sentinela sanitária, pessoal, mas e aí nós temos, não é fácil as empresas atuarem nessa estrutura de sentinela sanitária. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes as empresas não rastreiam muita coisa, tá, pessoal? Acontece. Essas estratégias, o que precisamos ter? Uma estrutura de um SST forte, adequado, independente, que faça o seu trabalho com postura e correção necessária para ter esse rastreamento e a detecção precoce. Porque isso vai ter o que? Tecnicamente não se busca um diagnóstico tardio, busca-se alteração subclínica, alteração funcional, uma alteração inicial e uma janela de reversibilidade que você tem na sua empresa em si. Isso é importante, pessoal. Não é uma questão de eu sou obrigado a obedecer a NR7 porque o governo me manda, né? Como se diz muitas vezes por aí. Não é assim, pessoal. É que você tenha o seu funcionário saudável, que ele tenha um contexto de saúde adequada para exercer a sua atividade econômica, mas que ele também tenha para exercer a sua atividade de vida, fora do contexto da sua empresa. Então, exemplos nesse caso, pessoal. Alteração audiométrica inicial é uma ação preventiva. Alteração respiratória incipiente é uma revisão de ventilação, contextos de ventilação na empresa. O PCMSO que detecta doença instalada, falhou na diretriz normativa, ou seja, depois, ao final, ele detectou lá. Então, ele está falhando. Letra B, detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais. É um canal de validação médica de dados ambientais. Tecnicamente, medições ambientais muitas vezes não são absolutas em si. Exames biológicos e clínicos confirmam exposição real. E divergência ambiental com a diferença clínica exige revisão do PGR. Então, tem uma divergência do ambiente, uma divergência clínica em si, por exames, eu vou ter que fazer um PGR diferente, uma revisão dele. Um exemplo clássico, pessoal. Ruído dentro do limite, mas ele começou perda auditiva. Aí eu tenho uma falha de controle. Alguma coisa, o limite, bom, mas é o limite, então eu tenho um limite que não é bem limite, pessoal. Superou o que está posto ali. Solvente abaixo de limites técnicos em si, tem um problema de biomarcador elevado, uma exposição não prevista. Então, para quem trabalha nessa linha, agentes, riscos químicos, biológicos, sonoros, tudo isso tem que ter essa estrutura. Então, o PCMSO funciona como um auditor médico do PGR. Dá para dizer nessa estrutura. Imagina uma questão nessa linha. Certo ou errado, pessoal? O PCMSO funciona como auditor médico do PGR. Ok, correto. Tá? Então, está correto. Letra C. Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas. A aptidão não é autorização genérica para trabalhar, mas é uma decisão técnica vinculada à função em si, vinculada aos riscos específicos, ao estado de saúde atual. E, tecnicamente, a aptidão ela é dinâmica, pessoal, porque a pessoa vai envelhecendo, as atividades vai sendo alocadas, os processos vão mudando, as máquinas vão passando por substituição, por manutenção, inspeção, reparo, readequação. Isso pode mudar com função, risco ou condição clínica. E a aptidão não é direito adquirido nem instrumento de RH, tá, pessoal? Não existe aqui direito adquirido nessa parte em si.
Letra D. Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização. Então aqui o PCMSO deixa de ser um médico em si e ele passa a ser indicador de desempenho do sistema DSST. O que eu tenho tecnicamente, pessoal? Se a prevenção funciona, os agravos caem. Tá? Se os exames pioram, a prevenção falhou, ou seja, a nossa sentinela sanitária está com problemas. Indicadores clínicos validam controles de engenharia, então eu preciso fazer exames médicos rotineiros, não somente aqueles de campanha, azul, amarelo, branco e assim sucessivamente. O mês tal lá tem campanha, mas coisas estruturadas no planejamento colocado na empresa em si. Exemplos, pessoal, troca de EPI sem melhoria clínica. É um EPI inadequado, muitas vezes com CA inválido. Então tem que cuidar essa parte aí, pessoal. Melhoria ergonômica sem redução de queixas. É uma intervenção mal projetada. Então lá daqui a pouco você está fazendo uma NR17 que é inadequada. Então tem que cuidar esse outro ponto. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais. Então aqui esse vai transformar os dados médicos em informação estratégica. Por quê? Porque eu posso fazer análise por setor, análise por função, análise por risco, organizar também por departamentos, por máquinas, por turnos, identificação de clusters de adoecimento e correlação entre o risco e o agravo em si. O PCMSO, pessoal, também sem análise epidemiológica é um arquivo morto, tá? Não um programa em si. Porque se eu não fizer uma análise, de que serve aquilo, pessoal? Só para cumprir minimamente o que você teria de cumprir dessa norma, então isso é inútil, pessoal, tá? É inútil em si. Contrato médico, para quem já não passou por isso, pessoal, que fica 5 minutos, mede a sua pressão e pergunta lá se está tudo bem com você. Então, se você dá ok, isso é um arquivo morto, pessoal, tá? Então, está cumprindo a NR7? Está. Mas cumprindo como, pessoal? De que forma? De que altura? Qual a eficiência, a eficácia, a efetividade disso? Nenhuma. Letra F. Subsidiar decisões sobre afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde. O afastamento, pessoal, só lembrando, ele não é punição nem benefício, é uma medida de proteção. Decisão tem que ser uma decisão técnica fundamentada e visa interromper o nexo causal. Tá? Então, eu tenho uma causa aqui e tenho o efeito. Tá? Então, eu preciso cortar essa relação entre causa e efeito aqui. Tá? Tem uma causa ou causas e o efeito em si. A omissão no afastamento ela pode gerar um agravamento para a questão lógica, uma eventual responsabilidade civil e culpa concorrente da empresa. Tá? Então, aqui, uma culpa concorrente da empresa nesse contexto. Letra G. Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho de acordo com a regulamentação pertinente. Isso aqui vai conectar o PCMSO a sistemas oficiais, por exemplo, a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação e estatísticas públicas, pessoal, epidemiológicas, estatísticas trabalhistas, estatísticas previdenciárias. Tecnicamente, pessoal, subnotificação, ou seja, deixar de notificar por qualquer item, é uma infração. E a omissão é um agravamento jurídico, ou seja, vai agravar juridicamente se houver qualquer problema naquele contexto de empresa. E ele não é, o PCMSO não é sigilo corporativo absoluto, pessoal, tá? Letra H, pessoal, subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social. Então, ele vai fornecer bases para a Previdência Social. Por quê? Para estabelecer o benefício correto, o enquadramento adequado e a redução de judicialização futura. Um erro técnico muito grande aqui, pessoal, gera o que se chama o nexo técnico epidemiológico previdenciário desfavorável em si, ações regressivas e passivo previdenciário. Se você fizer algum erro, um erro técnico vai gerar ou pode gerar essas estruturas. Letra I, pessoal. Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser
especialmente afetado pelos riscos ocupacionais. Ou seja, a estrutura da norma ela vai pedir que você reconheça quais trabalhadores não respondem igual ao risco, a suscetibilidade individual, e a norma admite a estrutura de vigilância diferenciada. Lembra? Eu tenho uma vigilância sanitária, sim, em todos, mas em alguns casos, dependendo do tipo de risco, a estrutura maior, eu posso ter uma estrutura diferenciada. Casos: asmático em poeira, diabético em calor, trabalhador com perda auditiva prévia, tudo isso eu preciso ter esses elementos organizados diferenciados, pessoal, diferenciados em si. E, letra J, subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional, porque fornecendo dados técnicos para o INSS, informações sobre limitações e base para a reabilitação realista em si. Sem isso, a reabilitação falha, tá? Na verdade, todo o sistema falha, pessoal. Letra K, subsidiar ações de readaptação profissional. Readaptação não é realocar por conveniência, mas ter uma decisão técnica fundamentada, baseada na capacidade funcional em si, alinhada aos riscos remanescentes para aquele funcionário em si. Isso aqui vai gerar o que, pessoal? Pode vir a gerar um novo adoecimento e uma responsabilidade solidária, ou seja, se eu não fizer uma readaptação adequada para este profissional em si. Próximo, pessoal, controlar da imunização ativa dos empregados relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde em si. Então isso aqui é uma estrutura pública de políticas públicas maiores vinculadas ao Ministério da Saúde em si. Tecnicamente, imunização é uma medida preventiva coletiva, é aplicável a riscos biológicos específicos, então tem áreas que você tem que ter certos tipos de elementos de políticas públicas adequadas, depende de recomendação oficial. Exemplo, pessoal, hepatite B, tétano, influenza em ambientes específicos, tá? 7321, pessoal, o PCMSO deve, então, obrigatoriamente incluir ações de, letra A, vigilância passiva da saúde ocupacional, aquilo que já mencionado anteriormente, uma sentinela ocupacional em si, sanitária, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procuram serviços médicos. Isso aqui é importante, pessoal. Demandas, principalmente queixas, procura por atendimento. Aqui é essencial. Pessoal, a queixa não é algo que você está tentando tirar vantagem no contexto da empresa. Muitas vezes o pessoal está se queixando, está dizendo isso, aquilo, e mas aqui é muito quente, aqui tem isso, né? E aí é uma queixa, por quê? Porque isso, pessoal, é uma ação que está sendo demandada, uma demanda espontânea dos empregados em si, tá? É uma procura, precisa-se ter isso. Limitações, depende da percepção do trabalhador e não detecta assintomáticos, ou seja, pessoas sem sintomas em geral em si. Casos clássicos, pessoal, são aqueles galpões de almoxarifado, muitas vezes que não tem nenhuma abertura para uma troca de calor em si, então muitas vezes tem essas estruturas em geral. Isso aqui é importante, pessoal. Esse é um dos casos, mas tem vários casos nessa estrutura que precisa se atentar. Letra B, pessoal. Vigilância ativa da saúde ocupacional por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos. E chave para o PCMSO, porque tem uma busca ativa, exames são dirigidos e os dados são estruturados. Sem vigilância, pessoal, o PCMSO é formalmente incompleto. Então, sinais, sintomas, falas, adequações, caixa de sugestões, pessoal, tudo isso é importante que se trabalhe nessa estratégia. O PCMSO não deve ter caráter de seleção de, pessoal, não deve ter, pessoal, não deve ter. Alguns casos, pessoal, tá? Alguns casos que ele, eu coloco aqui como protege.
a dignidade do trabalhador, a finalidade e separação entre saúde e RH em si. E ele é vedado, pessoal. Então, alguns casos aqui para triagem, para excluir candidatos e para justificar demissões. Tá? Então, aqui é importante, pessoal. Tá? Eu não posso demitir uma pessoa baseada nessa estrutura. O uso indevido é uma parte de nulidade e a outra parte de um passivo judicial em si. Então, tem que ter cuidado quando está sendo colocado nesse ponto aí. Responsabilidades, pessoal. O artigo 7.4, ele consolida o princípio central do direito do trabalho relacionado à SST. A responsabilidade do PCMSO é integralmente do empregador. É claro, pessoal, coloca do empregador em si, mas se tem também que o empregado faça as devidas comunicações. Mas o que acontece muito, pessoal? Acontece que o empregado é o elo fraco, ele comunica, ele fala, ele relata, ele se queixa, mas o que acontece? Às vezes o empregador não dá bola, não faz, não tem uma escuta ativa do empregado para o empregador. E aí tudo cai no esquecimento, tá? Tudo cai no esquecimento em si. E aí não se trata, quando está sendo mencionado, de responsabilidade do médico, do SESMIT, da clínica terceirizada ou do RH. Eles atuam por uma delegação técnica em si, mas jamais por transferência de responsabilidade legal. Tá? Então, compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implantação, melhor dizendo, do PCMSO. Duas obrigações. A primeira é elaborar e a segunda é implantar, pessoal. Então, tudo aqui, a elaboração, aquilo que nós já discutimos no início aqui desse vídeo, toda a estrutura de planejamento, de execução, de monitoramento, de controle em si, de agir, tudo isso é na parte de elaboração e efetiva implantação em si. Isso vai eliminar qualquer defesa baseada apenas em documentação, tá? Tecnicamente, ele é elaborado e não implantado. Tá? Se você vai ter um descumprimento da ANR. PCMSO é implantado parcialmente, descumprimento. PCMSO é implantado sem aderência ao PGR, descumprimento da ANR. Pessoal, a NR1, o PGR, ele é chave para essa parte da NR7 em si. Então, ela é a diretriz aqui que está sendo posta. Muitas vezes você fala, a NR7 é diretriz para a saúde, mas o PGR é diretriz para a NR7 em si. Em fiscalização, o auditor não pergunta se tem, tá, pessoal? Mas se o PCMSO está sendo executado, tá? Então, elaborado e implementado em si. Implicações práticas disso, pessoal. A implantação exige, efetivamente, exames realizados nos prazos corretos, exames coerentes com os riscos ocupacionais detectados pelo PGR em si, registros e rastreabilidade, ações corretivas quando há achados alterados e integração com o PGR em si. Implicações jurídicas, responsabilidade objetiva, pessoal, em caso de dano, dificuldade de afastar o nexo causal e agravamento de culpa em ações trabalhistas e ações civis. Pode ter até ações penais, aí, mas depende, vai ter, se tiver óbito e tudo mais, aí já não é uma questão só de NR7, envolve mais itens, NR6, aí daqui a pouco uma norma mais técnica e mais específica em si. Letra B. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Então, aqueles exames que são feitos, pessoal, aqui, por exemplo, exame clínico, exames complementares, exames admissionais periódicos, retorno, mudança de risco e demissional, deslocamentos exigidos pela empresa, exames adicionais definidos pelo médico responsável, todos esses aqui, pessoal, são relacionados ao PCMSO, tá? A saúde ocupacional. Qualquer desconto, reembolso ou coparticipação, tá? É ilegal. Não é fácil, pessoal. Tá? Não é fácil. Tem empresa que coloca aí, usa lá o mês azul lá para pedir exame. Tá? É uma estrutura ilegal. Riscos empresariais comuns, pessoal. Cobrar exame admissional fora do pacote, tá? Exigir que o empregado faça exames por conta própria. Reembolsar parcialmente, pessoal. Tá? Reembolsos parciais. Vincular pagamento ao salário.
Tudo isso é uma infração administrativa, risco de dano moral individual ou coletivo e uma nulidade do atestado de saúde ocupacional. Claro, pessoal, isso aqui pode vir a configurar. Tudo vai ter que ser visto e revisto caso a caso. Eu estou falando uma norma, uma estrutura mais geral aqui, tá? Mas tudo vai ter que ser visto aqui caso a caso, tá? A sua realidade em si, como foi feito aquilo, tá? Então a mesma coisa aqui nas estruturas em geral, não? Também é claro que é importante levar o pé da letra, mas na letra da sua realidade. Letra C, pessoal. Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Então esse item define a responsabilidade técnica formal, tá? Não é simbólica. A empresa vai ter que indicar esse médico. Ele responde tecnicamente, define as condutas médicas, valida exames, assina documentos e orienta decisões críticas. Não basta contratar uma clínica. É obrigatória a designação formal de um médico responsável. Situações frequentes de não conformidade: médico rotativo sem responsável técnico, clínica sem médico do trabalho. É médico do trabalho, pessoal, tá? Não é clínico geral, não é outro e tal. É o médico do trabalho designado. Ausência de termo de responsabilidade e médico sem ciência do PGR. Então tem que conhecer o PGR da empresa em si, pessoal. E isso aqui, tá? Ele tem que ter, não é só o acesso, a empresa entrega para ele lá dúzias de material, todo o PGR, e aí o que acontece? O médico não leu. Ele faz perguntas para toda a mesma coisa, pessoal, tá? Então tem que cuidar isso aí. Em perícia, a ausência de médico responsável desestrutura toda a defesa técnica da empresa, tá? 7.5, pessoal, vamos em frente lá. 751, pessoal. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo BGE. Esse item, pessoal, consolida o princípio da causalidade técnica. O que quer dizer isso? Entre o risco e a vigilância médica. Então, ele deixa de ser um programa genérico e passa a ser derivado diretamente do inventário de riscos propostos e organizados pela NR1 no PGR. E isso vai exigir rastreabilidade entre o perigo identificado, o fator de risco classificado e exame clínico complementar correspondente. Sem essa estrutura de correlação, o PCMSO é formalmente inválido. E implicação jurídica disso aqui, pessoal: descumprimento configura infração simultânea à NR1 e à NR7. E aí vai isso aqui, pessoal, cair lá na sua NR 28 de infrações e penalidades, tá? Infrações e penalidades. E aí o AFT vai aplicar lá a devida multa, tá? Nessa estrutura. Exemplo, pessoal: indústria química, o PGR classifica exposição a solventes aromáticos. Tá? O PCMSO deve prever exames hepáticos específicos. O PCMSO sem esse vínculo tem falha técnica grave. 752, pessoal. Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO. Pessoal, cuidado aqui, tá? Cuidado nessa estrutura. E inexistindo na localidade, pode contratar, não é deve. Aqui é facultativo fazer isso. Reconhece por questões lógicas, depende, pessoal, tem tantas cidades que não tem médico do trabalho. Lembra, é médico do trabalho. Não é porque a cidade tem um posto de saúde que tem ou deveria ter um médico que tem que ser aquele. Tá? Então ali pode ser um médico, um clínico geral, não é um médico que tem especialização do trabalho. Mas não flexibiliza o rigor técnico. Então ele reconhece a limitação, mas ele não está dizendo, olha, então contrata qualquer um. Não é assim. O médico de outra especialidade aqui assume responsabilidade técnica integral. Tá? Então tem que cuidar isso aqui. Ó. Deve dominar SST, epidemiologia ocupacional e leitura de PGR. Não pode atuar de forma genérica ou protocolar. Tá? Então vai ter que cuidar essa estrutura. Por quê? Porque a responsabilidade ela fica solidária entre a empresa e o profissional, o médico contratado. Então tem muito médico
que muitas vezes ele não, enfim, não domina, não trabalha naquela área, pessoal, e não há um problema nisso, tá? Não é, aqui nós não estamos colocando, ele cursou a graduação em ciências médicas e medicina, depois fez a sua residência, mas ele nunca atuou naquilo, pessoal, e não há problema nenhum nisso. Agora, só há problema no momento que ele nunca atuou e aí ele vai assumir uma função que ele não tem o domínio de princípios em si. Aí nós podemos ter problemas em si. Então, risco técnico, erro de interpretação de riscos ocupacionais por médicos sem experiência em SST, responsabilidade solidária entre o médico e o empregador, aquilo que eu mencionei antes nessa estrutura. E casos do município do interior sem médico do trabalho, clínico geral assume PCMSO, mas participa de reuniões técnicas com engenheiro de segurança, o SESMIT regional e tudo mais. Aí sim, tá? Então tem toda a estrutura. 753, pessoal, o PCMSO deve, obrigatoriamente, incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definida essa norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. O que tem aqui, pessoal? Esse item ele está conectando o PCMSO às atividades de alto potencial de dano, exigindo avaliação de capacidade funcional, de condições clínicas impeditivas, de riscos de eventos catastróficos, por exemplo, erro humano crítico. É um requisito de gestão operacional. Não é somente do médico responsável, nem tudo é culpa do médico, tá? A pessoa tem que cuidar essa estrutura, ou só da empresa, ou só do médico, ou só do empregador, ou só do empregado. Tudo isso, o que eu estou colocando na norma, e por isso que eu estou deixando registrado os comentários, tem que ser avaliado caso a caso, estrutura por estrutura, baseado na sua realidade em si, tá? Então, tem esse, por exemplo, caso clássico, operador de caldeira, avaliação cardiológica e neurológica para evitar eventos súbitos durante a operação crítica, exposição a calor, pessoal. Qual é o risco aqui? É o risco térmico, operador de caldeira. 754, a organização deve garantir que o PCMSO, letra A, descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, que ela vai ter um caráter preventivo de prognóstico em si. Vai tentar antecipar possíveis agravos antes que se materialize ou que virem algo maior de uma doença ocupacional em si. Exemplo, o PGR aponta a vibração do corpo inteiro. O PCMSO descreve os riscos osteomusculares e neurológicos associados nessa estrutura. Letra B. Mantenha planejamento de exames médicos, clínicos e complementares necessários, que são riscos, estruturas ocupacionais identificados, atendendo a determinado no anexo dessa NR. Então, nós vamos discutir, pelo menos, de forma geral, os anexos nessa NR, até porque você, se fizer, acessar o Ministério do Trabalho, baixando essa NR7, você vai ver que os anexos aqui são longos de gravar todo ele detalhado num vídeo em si, pessoal. Tá? Então, nós vamos fazer uma visão geral aqui, bem resumida deles. O planejamento deve ser proporcional ao risco, baseado em evidência científica e alinhado aos anexos. Letra C. Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos. Esse item exige padronização clínica, evitando decisões subjetivas ou contraditórias, que é fundamental para a auditoria, perícias e rastreabilidade das decisões médicas. Letra D. Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados, porque eu tenho uma uniformidade técnica e evita laudos conflitantes entre clínicas, entre profissionais e entre momentos totalmente distintos em si. Exemplo, empresa com unidades em vários estados, o PCMSO único, protocolos homogêneos em si. Tá? Letra E. Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa conforme o item 762 dessa norma, que vai transformar o PCMSO em uma ferramenta de gestão e não operacional. Tá?
755, pessoal. O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistência no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR. Aqui, ó, ele coloca o médico como um agente ativo de vigilância sanitária, pessoal, de vigilância na estrutura de riscos em si. Lembra? O médico não serve só para preencher documentos que a empresa contrata. Então, tenha essa estrutura. É um fluxo bidirecional entre o PCMSO, o PGR e, na verdade, aqui entre os dois, o médico. Tá? Entre os dois, o médico. O médico trabalha como sensor de falha dos controles de risco. Daqui a pouco, o profissional que está avaliando o PGR, às vezes ele não conhece alguns itens. E também tem essas falhas, pessoal. Não é aqui uma questão de não ter as falhas, pessoal. Acontece. O PGR tem muitas falhas nesses casos. Por exemplo, audiometrias alteradas, revisão de enclausuramento acústico no PGR. Então, daqui a pouco tem problemas. Estrutura em si. 756, pessoal. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos. Tá? Então, aqui vem a parte dos exames. Todos aquilo, para quem já passou por isso, sabe muito bem. Letra A, admissional, periódico, exame de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional. Então, e admissional, toda a estrutura até demissional em si. Isso aqui é um ciclo, pessoal, que vai garantir o monitoramento contínuo da saúde do trabalhador em si. E é importante o trabalhador falar, pessoal. Tá? É importante o trabalhador falar as suas estruturas. Vai permitir a identificação precoce de agravos relacionados ao trabalho e a avaliação da eficácia das medidas de prevenção que são definidas no PGR em si. A ausência de qualquer um dos exames obrigatórios, ele vai romper, pessoal, a rastreabilidade clínica do PCMSO. E isso vai ter problemas, por exemplo, na questão de vigilância epidemiológica, defesa técnica da empresa frente ao NTEP, conformidade legal perante ao profissional, ao auditor e à auditoria fiscal do trabalho. Do ponto de vista jurídico previdenciário, vai ter muita lacuna, vai aumentar o risco de enquadramento automático de nexo e fragiliza a contestação da ECAT, B91 e ações regressivas. 757, pessoal. Os exames médicos de que trata o item 756 compreendem o exame clínico e exames complementares realizados de acordo com as especificações desta e de outras INRs em si. Então, aqui, ó, pessoal, essa é a estrutura clínico e complementar. Clínico e complementar, tá? Esses exames médicos aqui, já deveria colocar, pessoal, exames médicos clínico e complementar, tá? Então tem aqui, vamos em frente nessa estrutura, pessoal, o 758, pessoal. O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade em si. Cuidado, pessoal, muitas vezes a norma NR7 ela é atualizada, ela vai sendo modificada e os prazos também são alterados em si. Então a sugestão é cuidar os prazos em si, nessa estrutura e a periodicidade que se tem. Esse item rompe com a lógica temporal genérica e institui a lógica de vigilância baseada em risco e suscetibilidade em si. O que nós temos, pessoal? Primeiro, no exame admissional, ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades. O exame admissional não é formalidade, ele é uma linha de base clínica, referência pericial futura e instrumento de prevenção de agravamento. Tecnicamente incorreto, pessoal, realizar exame após o início da atividade e usar exames antigos sem critérios, com alguns casos aí, pessoal, tá? Com alguns casos em si. Exemplo, o trabalhador inicia a operação em área ruidosa sem exame prévio. Pode ter perda auditiva futura sem linha basal, ou seja, sem um ponto de base. Tem um risco jurídico elevado. Segundo, exame periódico. Ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. E aí nós já vamos ver isso. Aqui a NR ela vai reconhecer, pessoal, formalmente o conceito de suscetibilidade individual, porque dois trabalhadores expostos ao mesmo risco, eles podem não responder igual, pessoal, porque são pessoas, são diferentes, são estruturas
de vida, de cuidado em si, diferente. Doença crônica altera a tolerância fisiológica e a vigilância deve ser intensificada. E é fundamental a periodicidade diferenciada sem caracterizar discriminação. Sem caracterizar discriminação. Tá? Então, isso aqui é importante, pessoal. Tá? Não é porque trabalho no mesmo setor que eu vou fazer uma discriminação entre eles, porque pode estar exposto ao mesmo risco e não respondendo de forma igual. O trabalhador asmático com ambiente com poeira, em um ambiente com poeira, vigilância respiratória anual ou até menor, periodicidade diferenciada. Letra A, pessoal. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos. Número 1. A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável. 2. De acordo com a periodicidade especificada no anexo 4 desta norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas. Ambientes hiperbáricos, pessoal, envolve alterações fisiológicas complexas, risco neurológico, respiratório, cardiovascular, necessidade de protocolo médico específico. A periodicidade não é uma decisão da empresa, mas é do anexo. Então, este anexo 4 trabalha este ponto em si. Letra B, pessoal, ainda para empregados expostos a riscos ocupacionais. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Não autoriza a negligência, apenas ele reconhece menor risco, racionaliza recurso e mantém a vigilância mínima nessa estrutura. E um erro muito comum que você tem é o administrativo, ou o pessoal que trabalha no setor administrativo não precisa de IPCMSO. Isso é extremamente falso, pessoal. Tá? Extremamente falso que se tenha essa visão errada, essa visão falsa em si. 759. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções quando ausente por um período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, pessoal, tá? Aqui, ó, de natureza ocupacional ou não. Então, ele tem que fazer um exame de retorno ao trabalho. E esse exame é uma barreira crítica contra a recaída, contra um acidente, um novo acidente, ou também contra um agravamento daquela situação. Tecnicamente, pessoal, 30 dias já são suficientes para a perda de condicionamento em si. Risco não depende da causa do afastamento e o retorno sem avaliação é uma falha grave de gestão em si. Não é burocrático, é uma gestão de risco residual. E outra, pessoal, não é que eu estou aqui, eu vou agora realocar o funcionário, porque isso, porque aquilo e tal. Não é um benefício, pessoal. É uma questão de natureza ocupacional, é uma de natureza clínica, de saúde em si. Um exemplo clássico: o trabalhador retorna de afastamento por fratura e reassume atividade física sem avaliação. Um alto risco de novo afastamento. 7591. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo, ou seja, não é um benefício, não é uma concessão, é uma medida técnica de prevenção secundária. Então, é uma estrutura, ele deve definir um retorno gradativo ao trabalho. Isso é importante, pessoal. Tá? Aos poucos, gradativo é aos poucos, não é agora total. Voltou, então agora é 100% a estrutura em si, porque isso vai reduzir recaídas, preserva a capacidade laboral e reduz custos previdenciários em si. Negar retorno gradativo, quando indicado, pode caracterizar negligência em si. 7510, pessoal. O exame de mudança de risco ocupacional deve, aí obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos em si. Mudança de função, novo cenário de risco. Sempre, pessoal, mudou a função, sempre se tem essa estrutura aqui. E isso tecnicamente quer dizer o quê? Que a aptidão anterior não é
transferível, ou seja, ele tinha uma aptidão para operar uma máquina, agora ele saiu daquela máquina, ele foi para controle de qualidade. É uma nova aptidão que ele deve ter, uma nova estrutura de riscos e tudo mais. Novo risco exige uma nova avaliação e exame posterior à mudança é inválido, ou seja, fez depois aquilo que já foi colocado anteriormente. Essa estrutura desse item ele vai fechar uma das maiores brechas de passivo trabalhista. Se cumpriu isso, pessoal, tá tudo certinho. Exemplo, promover auxiliar administrativo para operador de máquina sem exame prévio é uma infração grave. Então, hoje o auxiliar administrativo não veio lá o operador da máquina, então vai lá auxiliar a operar a máquina. Temos um problema nessa estrutura, pessoal. Temos um belo de um problema, uma infração grave. Aí não é só na NR7, pessoal. Aí é uma variedade de normas com problema nessa estrutura em geral em si. 7511, pessoal. No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias para as organizações de grau de risco 1 e 2 e a menos de 90 dias para as organizações de riscos 3 e 4. Então, 1 e 2, aqui os 135, e 3 e 4, 90 dias. A menos, pessoal, a menos. Então, este é o documento de encerramento do que se chama de ciclo médico legal. Vai ter a estrutura de registrar a condição de saúde, tanto, claro, de entrada como de saída, proteger o trabalhador e proteger a empresa e reduzir os litígios judiciais futuros, pessoal. Vai dispensar a empresa, aqui, ou a dispensa é permitida apenas dentro desses prazos colocados de 135 ou de 90, somente se exame recente for tecnicamente válido em si e dispensa fora dos critérios ou tem uma infração automática, tá? 7512, pessoal, os exames complementares laboratoriais previstos nessa NR devem ser executados por um laboratório que atenda aqui as questões da Anvisa, no que se refere aos procedimentos de coleta, condicionamento, transporte, análise e interpretados com base nos critérios constantes nos anexos dessa norma e são obrigatórios quando este item vai ter uma elevação dos exames complementares ao patamar de uma prova técnica regulada. Por quê, pessoal? A ANR ela vai exigir uma rastreabilidade da amostra, por questão lógica, controle de qualidade laboratorial e procedimentos padronizados e auditáveis a essa estrutura em si. Letra A, então, pessoal, voltando aqui no 7512, que são obrigatórios quando o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas. A norma cria o que se chama de gatilho automático aqui, pessoal. Se o PGR ele aponta risco com potencial imediato, o exame não é opcional. Isso impede decisões econômicas do tipo, vamos esperar o próximo exame periódico. E tecnicamente a estrutura é o risco identificado mais o potencial de dano, eu tenho uma vigilância biológica imediata na minha estrutura. Letra B, quando houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR9 ou se a classificação de riscos do PGR indicar. O nível de ação não é limite tolerável, pessoal, é um limiar de atenção, ou seja, é uma linha aqui que se tem de intervenção. Quando ultrapassado, o controle ambiental ele é considerado insuficiente, a vigilância médica passa a ser obrigatória e o exame complementar se torna a ferramenta de confirmação de exposição real. E ignorar esse gatilho caracteriza uma falha grave de gestão de risco da empresa em si, podendo-se ter litígios futuros, pessoal. Casos de indústria de pintura industrial, o PGR identifica por questão lógica solventes acima do nível de ação. Biomonitoramento hepático obrigatório. Não realizar exame. É uma infração dupla. NR1 e NR7 em si. 7512.1, pessoal. O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos quadros 1 e 2 do anexo 1 dessa NR, pessoal. Vamos lá.
7512.2, pessoal. Quando a organização realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado em si. 7513. Os exames previstos nos quadros 1 e 2 do anexo 1 dessa NR devem ser realizados a cada 6 meses. Então, os que estão no quadro 1 e 2, a cada 6 meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 dias a critério do médico responsável mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente. Esse item, pessoal, ele não trata de calendário, mas de representatividade da exposição real em si nesta estrutura aqui, pessoal, tá? Só colocando para você ter essa estrutura. Tecnicamente, o objetivo é capturar o pior cenário de exposição em si. O médico pode ajustar a data para coincidir com picos operacionais e a flexibilidade de 45 dias, ela não é uma conveniência administrativa, pessoal. Ela é uma decisão técnica aqui que tem que ser exposta. E um exemplo é coletar exame fora do pico produtivo para melhorar o resultado, pessoal, tá? Não existe isso aqui. Eu tenho que fazer um corte naquele momento para fazer o exame, porque senão eu vou ter uma fraude técnica. 7514, pessoal. Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos quadros 1 e 2 pode ser anual, desde que realizados em concomitância com o período de execução da atividade. E ele vai por questão lógica. O item 7514 ele reconhece a dinâmica sistemática ou a dinâmica real do trabalho. E isso quer dizer o quê? Exames fora do período de exposição não têm valor epidemiológico. E a periodicidade anual só é válida se coincidir com a atividade. Qualquer outro item coletado fora, sem exposição, ele é tecnicamente inútil. E caso clássico são safras, o pessoal da agricultura com exposição a agrotóxicos. Exame deve coincidir com a aplicação, não entre safras, ou seja, período de uma safra é outra. Então, o pessoal está parado, não está trabalhando, aí faz o exame ali. Na verdade, não, pessoal, tá? Eu preciso coincidir com a aplicação. 7515. Os exames previstos no quadro 1 do anexo 1 dessa NR não serão obrigatórios nos exames admissional de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional. Isso aqui está colocado para quê? Evitar redundância de diagnóstico, custo desnecessário e exame sem valor clínico naquele momento. Então, você tem o quê? Os exames do quadro 1 são de monitoramento contínuo, não de linha de base em si. Repetir em admissional e demissional não agrega valor técnico nenhum nessa estrutura. E exigir exames fora do escopo que está posto pode caracterizar um erro médico em si. Seguindo, pessoal, vamos adiante. 7516. O que nós temos, pessoal? Os empregados devem ser informados durante o exame clínico das razões da realização dos exames complementares previstos nessa NR e do significado dos resultados de tais exames. Aqui é importante, pessoal. Aqui é muito importante. Eu preciso informar o motivo daquele exame que está sendo feito e também do significado aqui, ó, do resultado dos exames. Muitas vezes o operador ele não sabe nada daquilo, pessoal. Nada. Qual o significado do resultado lá do exame? Então a empresa precisa ter isso. Precisa ter o princípio de consentimento informado, precisa informar o operador em si, uma ética médica e transparência da empresa em si. Tecnicamente, o empregado precisa compreender essa finalidade. O resultado precisa ser explicado, pessoal. Muitas vezes, na maioria dos casos, não ocorre isso. E a omissão gera insegurança e conflito. E falha na informação pode gerar um dano moral mesmo sem agravo físico. 7517, pessoal. O exame admissional, a critério do médico responsável, não poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 dias anteriores, exceto quando
definidos prazos diferentes nos anexos desta norma. Então, o que você tem, pessoal? Aqui, condição essencial, deve ser recente, 90 dias, compatível com o risco e tecnicamente aceitável. Aceitar exame antigo sem critério nenhum é uma falha técnica muito grave aqui colocada nessa estrutura. 7518, pessoal. Podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO. Este é um dos dispositivos mais sofisticados porque, da norma, ele permite uma customização, ou seja, separar por empregado, isso, deixar padronizado aqui a estrutura. Então, para cada um eu tenho uma estrutura organizada, tá? Eu não posso fazer padronização por departamento em si, pessoal, mas é um customizado. Adaptação a riscos emergentes e resposta a situações não previstas. Limite técnico, exame deve ter relação direta com o risco. Justificativa técnica obrigatória e exame sem nexo com risco, pessoal, é ilegal e eticamente questionável, tá? Exemplo, trabalhador exposto a nanopartículas, vários casos, exames específicos não listados nos anexos, mas tecnicamente justificáveis. Então, eu posso fazer essa recomendação, sim, de exames específicos. 7519, para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional, ASO. Então, quando se fala lá, pessoal, ASO é o atestado de saúde ocupacional, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Então, tem o meio físico quando solicitado em si. Na maioria dos casos, pessoal, é entregue um papel também para o empregado em si. Tá? Muitas vezes, sem solicitação nenhuma, o médico entrega no exame em si. Mas, lembra, deve ser fornecido em meio físico quando solicitado. Então, o atestado não é atestado comum. Tá? Nem um documento administrativo, ele é um ato médico formal, é uma prova técnica regulatória, registro jurídico na decisão de aptidão e documento central em perícias trabalhistas e previdenciárias. A minha recomendação é que você guarde, tá? Guarde, tá, este material. Então, se você fizer, guarde este material. Tecnicamente, cada exame clínico gera obrigatoriedade. A ausência invalida o exame de ASO valida e o atestado não entrega ao empregado configura o descumprimento direto dessa ANR. Tá? Por mais que ele fala quando solicitado, mas entrega. Tá? O médico deve entregar. O direito ao atestado é um direito do trabalhador e não é uma opção da empresa. Tá? Não é ela, eu quero entregar para um e não quero entregar para o outro. Então, eu não posso isso. E é uma implicação empresarial. O atestado deve ser rastreável, a entrega deve ser comprovável e versão física deve existir quando solicitada em si. E 7519.1, o atestado deve conter no mínimo razão social, CNPJ ou CEPF da organização. E define o responsável jurídico pelo vínculo e pelo risco, tendo a validade do documento, rastreabilidade pericial e defesa da empresa correta. Letra B, nome completo do empregado, o número de seu CPF e a sua função. Isso aqui é importante, a função, pessoal. É o elemento indispensável para ter o nexo, porque senão, se eu não tenho a função, tá? Vamos imaginar se eu não tenho a função. Então, qual é o risco que aquele empregado está sujeito? Então, eu não sei isso aqui. Tá? Só que lembrando, pessoal, é a função real. Aqui, isso aqui é uma questão importante. É a função real que ele exerce durante o dia. Eu não posso ter lá o auxiliar administrativo, só que esse auxiliar administrativo ele é soldador. Então eu tenho um problema aqui. Tá? Tenho vários problemas, pessoal, mas focando na nossa NR7,
É a função real dele. Então, o atestado sem a função correta é um documento tecnicamente frágil, porque então a auxiliar administrativa tem alguns tipos de risco. Agora, para soldador, não, pessoal. Para soldador, eu tenho outros tipos de riscos. Então, são vários riscos que eu tenho para um soldador. E aí, inclusive, depende até do tipo de solda que está sendo feita, realizada no contexto da empresa. Então, tem que cuidar muito esses sistemas aqui de readequar essa função em si. Letra C. A descrição dos perigos ou fatores de riscos identificados e classificados no PGR que necessite de controle médico previsto no PCMSO ou a sua inexistência. Esse é um dos pontos mais críticos na NR7 moderna, porque o atestado deve refletir o PGR. Isso aqui já estamos cansados de saber, pessoal, que tudo deve refletir o PGR. Então eu preciso ter a gestão dos meus riscos em si. E os riscos têm que ser os riscos reais, pessoal, com função real. Riscos médicos são diferentes de riscos genéricos. Por quê? Porque é para cada tipo, é customizado para cada tipo de operador, de trabalhador. A omissão ou ser algo genérico, a genericidade, indica PCMSO desconectado do PGR, NR1. E letra D, indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado. Isso vai garantir o quê? Rastreabilidade, comprovação do cumprimento de prazo e validação do raciocínio médico. Letra E. Definição de apto ou inapto para a função do empregado. Então vai estar lá, pessoal. Tá? Ele vai estar apto ou inapto. É uma decisão técnica médica. Tá? É médica, isso aqui não é a empresa. Então coloca inapto lá. Não, é o médico que vai fazer isso. É vinculado à função e ao risco e não é uma decisão do RH ou da empresa. Pressão indevida sobre o médico configura infração ética e risco jurídico, ou seja, de RH ou da empresa nessa estrutura. Muito cuidado, pessoal. É uma infração ética e você pode estar respondendo riscos jurídicos em si. Letra F. O nome e o número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver. Então, ele vai fazer o carimbo lá, tá? É o famoso carimbo na estrutura do atestado. Letra G. Data e número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Então, aqui tem, ó, nessa estrutura aqui, os seus atestados em si, o seu carimbinho lá e o registro do profissional nessa nessa estrutura, tanto para o médico responsável quanto para o exame clínico em si. 7519.2. Aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definida em normas regulamentadoras e seus anexos, deve ser consignada no atestado. Casos específicos, pessoal, existem vários, mas espaço confinado, trabalho em altura, eletricidade, NR10, hiperbárica, NR12, não basta apto genérico, a aptidão específica deve constar expressamente. Omissão aqui invalida a autorização para atividade. Trabalho em altura sem a aptidão específica registrada, infração grave e risco penal em acidente. 7519.3, pessoal. Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado. Então, quer dizer o que aqui, pessoal? Esse item, ele vai evitar o uso indevido de exames isolados. E, tecnicamente, esse exame complementar isolado não gera um atestado. Exige o recibo de entrega e preserva a parte ética e de rastreabilidade, e usar um exame isolado para decisões laboratoriais é um erro técnico em si. 7519.4, pessoal. Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no quadro 1 do anexo 1 dessa NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção. Então ele vai criar essa estrutura, um fluxo obrigatório de retroalimentação, pessoal, de feedback. E isso é extremamente importante, porque ele não coloca somente
aqui ao pessoal que trabalha efetivamente na elaboração do PGR em si. Muitas vezes, o que nós temos? Os profissionais, a área médica, eles têm as suas responsabilidades, as suas estruturas de atuação, mas em muitos casos eles não participam diretamente da elaboração dos riscos e outros pontos não tão relevantes nessa estratégia da NR1. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes ele identifica e ele vai fazer uma realimentação aqui nessa estrutura. Isso tecnicamente, pessoal, é o biomonitoramento alterado em si. Evidência de falha de controle. Médico não pode silenciar nos contextos que ele compreenda tecnicamente que estão desfavoráveis na estrutura em si, de exposição excessiva. E a engenharia e SST devem reavaliar esse risco, porque o PCMSO atua como um sensor de falha do sistema de prevenção. Esse é o ponto. A importância dessa nossa NR se reveste nessa estrutura aqui. Seguindo, pessoal, o 19.5, constatada a ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do quadro 2 do anexo 1, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no item 7518 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO. Então, o que nós temos? Aqui a estrutura se chama, eu coloquei como núcleo duro da responsabilidade empresarial. Quando há doença relacionada ao trabalho, agravamento, disfunção orgânica detectada, a empresa é obrigada a agir. Letra A, emitir a comunicação de acidente de trabalho. Ela é uma obrigação administrativa independente de nexo previdenciário aceito ou não. Não emitir a CAT é uma infração grave e um agravante judicial. Letra B, afastar o empregado da situação ou do trabalho quando necessário. Afastamento é uma medida preventiva, não é, pessoal, tá? Não é punição. E tecnicamente isso visa interromper o nexo causal. Então eu tenho a causa e tenho lá o efeito. Então o que eu estou fazendo? Eu estou cortando essa nexo causal aqui que está trabalhando essa estrutura. Proteger o trabalhador e reduzir dano progressivo na estrutura. Letra C, encaminhar o empregado para a Previdência Social quando houver afastamento do trabalho superior a 15 dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária. É obrigatório quando for superior a 15 dias. O erro aqui, pessoal, ele gera o quê? Passivo previdenciário, autuações e ações regressivas do INSS. Letra D, reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR. Esse item ele vai fechar o que se chama de ciclo de melhoria contínua da SST. Doença detectada é um risco subestimado ou um controle ineficaz em si. Então nós precisamos ter essa estrutura. Faça a detecção, eu tenho que ter toda a minha estratégia aqui colocada. 7.5.19.6, pessoal. O empregado, em uma das situações previstas no item o 7.5.19.4 ou 19.5, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. Então, o empregado, aqui ele deve saber isso aqui, pessoal. Tá? Por quê? Porque ele tem que entender qual é o achado médico, as condutas e participar conscientemente do processo. Tá? O silêncio médico, pessoal, vai gerar um conflito, pode gerar um medo, pode gerar até uma judicialização nesses casos que você tem essa estrutura. Principalmente na questão do medo. Muitas vezes o empregado não sabe o que está ocorrendo e ninguém comunica para ele, nem para a família, nem para ninguém. Então o empregado fica, vamos dizer assim, no escuro, não sabe o que vai ocorrer. 19.6.1, pessoal. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho. Então, aqui é uma estrutura complementar, é uma estrutura, lembrando, de uma visão sistêmica da NR7. E isso vai ter
a partir de uma estrutura individual, lembrando que cada pessoa tem a sua estrutura diferente das demais, mas aquele caso individual ele vai acender um alerta coletivo também. Vamos verificar os demais. Será que nós não temos outros casos no contexto da empresa? Tecnicamente, um caso pode indicar um risco sistêmico. Exames em outros trabalhadores são medida de vigilância ativa. Esta estrutura que a NR7 diz, é uma vigilância ativa na estratégia. Evita surtos, uns clusters ou passivo coletivo. Ignorar esse item pode gerar um dano moral coletivo. E aí, pessoal, vamos lá para o item 7.6, documentação. Essa documentação, pessoal, ela vai servir para quê? Vai ter um valor médico, histórico clínico, epidemiológico, uma análise coletiva, jurídico, como prova em ações, previdenciário, como a parte de nexo técnico, e institucional, governança em SST. O item 761 desse item de documentação, o que ele vai começar a nos trazer, pessoal? Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO ou do médico responsável pelo exame quando a organização estiver dispensada de PCMSO. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, que é o prontuário médico. Esse item estabelece que todo dado clínico complementar deve integrar um prontuário individual. O que quer dizer isso? O prontuário é um documento médico, não é um documento administrativo, contém informações sensíveis aqui que são relacionadas a uma estrutura médica e exige sigilo, rastreabilidade e integridade. Questão de responsabilidade, pessoal. Médico responsável pelo PCMSO ou médico examinador, quando o PCMSO for dispensado. RH, SESD ou clínica não são detentores do prontuário, apenas custodiante e indireto dessa estrutura. 7611. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização por, no mínimo, 20 anos após o desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos anexos desta NR. E o prazo não é aleatório, pessoal, ele está relacionado a doenças de longa latência, câncer, pneumoconioses, PAR e outras doenças relacionadas. Prescrição trabalhista ampliada em matéria de dano à saúde, ações regressivas no contexto do INSS. E, tecnicamente, o prontuário é a linha do tempo da exposição. E a ausência do documento é uma presunção desfavorável à empresa. Perda do prontuário, pessoal, é inversão do ônus da prova na prática pericial. 7612, pessoal. Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para o seu sucessor. É uma questão lógica. Então, eu preciso transferir aqueles prontuários para o seu sucessor. Isso vai ter o que, tecnicamente? É da organização, o PCMSO, e não do médico. O prontuário pertence ao programa, não ao profissional. A troca de médico não pode quebrar uma série histórica. Falha na transferência pode gerar o que? Lacuna epidemiológica, inconsistência no relatório anual e fragilidade jurídica. 7613. Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina, pessoal. Então, é do Conselho Federal de Medicina. A NR permite prontuário eletrônico, mas condicionado às regras do CFM. Tecnicamente, isso aqui vai exigir o quê? Controle de acesso, autenticação, integridade dos registros, rastreabilidade de alterações e backup seguro. Prontuário eletrônico sem conformidade com o estabelecido pelo CFM não é válido como prova técnica. Então, cuidado esse ponto aqui. 762, pessoal. O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do programa anualmente, considerando a data do último relatório, contendo no mínimo. Então, essa estrutura do relatório consolida os dados que são individuais em leitura coletiva, ele vai permitir análise de tendência, conectar a saúde com risco e com medidas de prevenção no contexto de SST vinculados à NR1, pessoal, ao PGR. Sem esse relatório analítico, pessoal, o PCMSO fica
tecnicamente incompleto, mesmo com exames em dia. Então, vamos lá. Letra A, o número de exames clínicos realizados, o número e tipos de exames complementares realizados, estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor e função. Letra D, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função. Letra E, informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização referente a seus empregados. Letra F, análise comparativa em relação a um relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados. Então, análise comparativa nessa estrutura. E aí, pessoal, um outro item, o 763, a organização deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso. Então, o que se tem aqui? E vai impedir, nessa estrutura, ao fazer o comentário, que o novo médico ignore o histórico, reinicie o PCMSO do zero ou descaracterize tendência epidemiológica. Ignorar dados transferidos é uma falha técnica formal, pessoal. 764. Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico. E o que quer dizer tudo isso aqui, pessoal? Que o silêncio aqui gera uma corresponsabilidade na estrutura entre a empresa e o médico em si. 765. O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo aqui um papel fundamental a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização. Isso é o que equivale, pessoal, a ter uma governança corporativa em SST. Isto não somente um departamento ou um setor de SST aqui, ó, mas uma governança ativa, corporativa, estruturada e organizada no organograma da empresa em si. Isso, então, tem toda essa estrutura. Lembrando sempre que depende do tamanho da empresa, do número de funcionários para ter a CIPA. 766, pessoal. As organizações de graus de risco 1 e 2, com até 25 empregados, e organizações de graus de risco 3 e 4, com até 10 empregados, podem elaborar relatório analítico apenas com as informações solicitadas nas alíneas A e B do subitem 762. Isso que diz o seguinte, pessoal, isso vai simplificar, mas não isentar. Tecnicamente, mantém a obrigação mínima, preserva a rastreabilidade e evita a burocracia excessiva. E ao final, pessoal, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Ao final aqui da nossa parte textual, depois ainda nós temos os anexos aqui para nós comentarmos. Esse 7.7 ele não cria uma isenção de saúde, pessoal. Ele só está criando uma simplificação administrativa condicionada para estes três tipos de PJ. E o que nós temos, pessoal? 771, MEI, ME e EPP, desobrigadas de elaborar o PCMSO, de acordo com o subitem 186 da NR1. Deve realizar e custear exames médicos ocupacionais, admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos de seus empregados. Esse item vai ter uma obrigação mínima que é inafastável. Por quê, pessoal? Porque mesmo dispensados de elaborar o PCMSO, as MEI, ME e EPP devem realizar e custear. Então, realizar e custear admissional, periódicos bienais e exames demissionais. Tecnicamente, não existe empregado seletista sem exame ocupacional. Então, olha, é uma estrutura importante essa aqui que eu coloquei. A dispensa é apenas do programa estruturado, não do controle médico. E em fiscalização, ausência de exame
é igual a uma infração direta, mesmo sem o PCMSO. E essa periodicidade bienal aqui, o que nós temos? De 2 anos, pressupõe ausência de riscos ocupacionais. Não é válida se houver risco identificado. Não se aplica automaticamente a qualquer função. Se surgir risco ocupacional, a dispensa cai automaticamente. Então, não tinha risco. Então, não tinha essa estrutura. Bom, mas eu tenho risco, então essa dispensa minha, ela cai automaticamente, tá? Então, só para nós termos essa estrutura. Caso microempresa administrativa, auxiliar administrativo, periódico a cada 2 anos. Se a função passar a envolver esforço repetitivo intenso ou exposição física, periodicidade e dispensa devem ser revistas. 7711, pessoal. Os empregados devem ser encaminhados pela organização para a realização de exames médicos ocupacionais a médico do trabalho ou serviço médico especializado em medicina do trabalho, devidamente registrado de acordo com a legislação. A mesma coisa que eu coloquei antes, pessoal. A norma está fechando a porta para exames genéricos. Só são aceitos ou o médico do trabalho ou os serviço médico especializado em medicina do trabalho. Serviço médico especializado em medicina do trabalho, que você tem aqui, regularmente registrado. Clínico geral sem vínculo com medicina do trabalho não atende a NR7. Risco muito comum, pessoal. Os MEI contratar exame mais barato fora da especialidade. Atestado de saúde ocupacional é inválido e eu posso ter uma infração. 772, pessoal. A organização deve informar ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado em medicina do trabalho que está dispensada da elaboração do PCMSO de acordo com o NR1 e que a função que o empregado exerce ou irá exercer não apresenta riscos ocupacionais. Isto aqui vai transferir a parte da responsabilidade técnica para a organização em si. E o que você tem? Ao informar que está dispensada e que a função não apresenta risco, a empresa assume formalmente essa declaração. E se houver risco não declarado, a empresa perde, por lógica, essa proteção da dispensa, responde por omissão e agrava sua posição. Então tem que cuidar. Muitas vezes tem empresas aí que querem burlar e esquecem de omissão, de agravar a sua posição na estrutura. Exemplo, ME de manutenção predial, declara sem risco, mas o trabalhador usa produtos químicos, dispensa inválida. A autuação é certa nesses casos que você tem. E tem muito disso aqui, pessoal. Tá? Muita empresa, manutenção predial, faz manutenção de ar-condicionado, ventilador industrial, coifas, telhados, pessoal, manutenção de placa solar, tudo isso aqui, pessoal, tá? Então tem que cuidar essa estrutura. Esses produtos químicos de higiene em geral tem que ter essa estrutura aqui comunicada. 773. Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá o atestado, que deve ser disponibilizado ao empregado mediante recibo e e-mail físico, quando assim solicitado, de atender ao subitem 7519.1 desta NR. Então, aqui outro, pessoal. 774. O relatório analítico não será exigido para o MEI, ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO. Um erro muito comum aqui, pessoal, é interpretar a dispensa do relatório como não preciso guardar dados. Tecnicamente falso e juridicamente perigoso. Guarda todos os dados que você tem na sua empresa. E esse artigo só existe porque a NR1 permite dispensa do PCMSO quando não há risco ocupacional identificado. Então aqui tem uma coisa importante, pessoal. Não há risco. Não há risco. E o PGR é simplificado ou inexistente por critério legal em si. Se o PGR identificar o risco, este artigo 7.7 deixa de ser aplicável. 3 casos de exemplo, pessoal. ME administrativa. Baixo risco, sem risco identificado, exames bienais, atestado válido, conformidade. D, ME de serviços técnicos, risco físico identificado, dispensa inválida, PCMSO obrigatório. EPP, na questão da alimentação, exposição a calor e agentes biológicos, não pode usar o 7.7, PCMSO completo exigido nessa estrutura em si. Então, pessoal, fechada essa parte
do corpo da NR7 em si, agora vamos tratar de uma forma geral os anexos em si. E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer somente uma avaliação, uma fala geral, não vamos se ater aqui a pontos como nós fizemos nessa estrutura normativa aqui. Então vamos para os anexos. Então o anexo 1, pessoal, da NR7, o que ele vai nos trazer? Monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos. E o que nós temos aqui, pessoal? Nessa estrutura, nós temos o que se chama de vinculação direta entre o agente químico, ou seja, nós temos aqui a nossa tabelinha, a substância, o número do CAS, indicadores, momento da coleta, valor do IBE/EE e observações. Essa vinculação entre o agente químico biomarcador e o momento da coleta, ele estabelece quais indicadores biológicos devem ser monitorados para cada agente químico, definindo quando coletar a amostra em relação à jornada e à exposição, garantindo a validade clínica e ocupacional nessa estrutura. Um segundo ponto, pessoal, é sobre os chamados critérios objetivos para a caracterização de exposição excessiva, que ele vai definir os valores de referência e limites biológicos que, quando ultrapassados, obrigam reavaliação do PGR, adoção de medidas de controle e possível emissão de CAT. E o terceiro ponto sobre o anexo 1, pessoal, é a integração obrigatória entre o PCMSO, PGR e vigilância epidemiológica. Por quê? Porque os resultados laboratoriais eles não são isolados nessa estrutura de análise do empregado. Servem como evidência técnica de falha preventiva, alimentando as decisões, as partes médicas, ação corretiva e os sistemas oficiais. Então, toda essa estrutura do quadro 1, por exemplo, o trabalhador que trabalha com 1,3 butadieno, o que você tem? Eu tenho aqui a estrutura do número CAS, eu tenho o indicador, eu tenho o momento da coleta, o valor de referência do IBE e o EPNE, que é a observação nessa estrutura aqui. Todos esses elementos têm um asterisco aqui que vai dizer alguns detalhes a mais para que você tenha essa estratégia. Você pode perceber, são vários itens aqui que dependem de uma análise da função real que o trabalhador executa na sua estrutura em si. Aqui também tem os indicadores biológicos de exposição com significado clínico. IBE é indicador biológico de exposição com significado clínico, então aqui IBE, SC nessa estrutura. E aí tem, por exemplo, para chumbo e seus compostos inorgânicos, inseticidas, inibidores, todos eles vai ter que ser feita uma análise do tipo de como está sendo colocado da função real. Por exemplo, o AJ, que é o antes da jornada. AJ, FJ, diferença pré e pós jornada. O AJ48, antes da jornada, com no mínimo 48 horas sem exposição. Tudo vai depender, por exemplo, o FJ, final de jornada de trabalho, todos eles vai depender da estrutura que você está trabalhando, a sua função real em si. O segundo deles, pessoal, é o controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados. O que você tem nessa estrutura aqui? 3 pontos também, pessoal. O primeiro deles, diretrizes para a vigilância auditiva ocupacional estruturada, que vai estabelecer os critérios para exames audiométricos, garantindo rastreabilidade da audição ao longo do tempo e detecção precoce da PAER. O segundo ponto é a correlação entre os resultados audiométricos e a eficácia das medidas de controle, a progressão ou estabilização das perdas auditivas funciona como indicador técnico da eficácia de EPC, EPI e medidas administrativas. E ele tem também o terceiro ponto desse anexo 2, é a base técnica para a caracterização de nexo ocupacional e ações previdenciárias. Casos de resultados alterados sustentam decisões sobre CAT, afastamentos, readaptação, prevenção de passivos trabalhistas e previdenciário. Então, tudo isso aqui é colocado no anexo 2. Eu vou ter que avaliar
questões de níveis de pressão sonora elevados, todas elas aqui. Vai ficar por questão lógica, não vou entrar fazendo uma estrutura mais técnica desse elemento aqui, mas tem, por exemplo, o caso, formulário para registro de traçado audiométrico. Então tem lá a orelha direita, a frequência em kHz, e vai ser feita essa estrutura pelo médico que está fazendo o nível audição da estrutura da orelha esquerda, depois da orelha e assim da orelha esquerda, da orelha direita e assim sucessivamente na sua estrutura. O anexo 3, pessoal, é o controle radiológico e epirométrico da exposição a agentes químicos. O que você tem aqui? Também 3 pontos, pessoal. O primeiro deles é o monitoramento funcional e estrutural do sistema respiratório, que ele vai definir quando utilizar radiografias e espirometria para identificar efeitos precoces da exposição a poeiras, a fumos e aerodispersoides. Segundo ponto, critérios técnicos para acompanhamento longitudinal da saúde pulmonar. Permite diferenciar alterações ocupacionais e doenças comuns com base em tendência evolutiva e histórico de exposição. E um terceiro item que é importante desse anexo 3 é que ele vai fazer um subsídio técnico para decisão de afastamento e reavaliação de processos. Alterações consistentes, elas vão indicar necessidade de intervenção imediata do ambiente de trabalho com impacto direto no PGR. Então, todos eles, radiografia do tórax, espirometrias, radiografia para apoio de diagnóstico de pneumoconioses, todas elas estruturadas neste anexo aqui colocado, que é o anexo número 3. Seguindo adiante, pessoal, o próximo anexo aqui a ser falado, que você tem, ele tem um quadro 1, quadro 2 aqui, pessoal, é o anexo 4. Controle médico ocupacional de exposição a condições hiperbáricas. O que nós temos nessa estrutura? Também 3 itens extremamente importantes. O principal deles é o trabalhador na construção civil exposto a condições hiperbáricas. Então, ele é obrigado a realizar esses exames dentro dos padrões estabelecidos nesse anexo aqui para pressão hiperbárica em si. E ele estabelece requisitos clínicos extremamente rigorosos para atividades como mergulho e ambientes hiperbáricos, considerando os riscos fisiológicos específicos. Um segundo ponto, a periodicidade diferenciada de critérios de aptidão restritiva. Por quê? Porque a aptidão, nesses casos aqui, é de 6 meses. Então, o atestado de aptidão terá validade por 6 meses. O trabalhador não pode sofrer mais que uma compressão no período de 24 horas nessas estruturas aqui. E essa aptidão, pessoal, ela é uma periodicidade própria e acompanhamento contínuo nessa estrutura, ou seja, ela é condicionada a parâmetros médicos mais restritivos. E um terceiro ponto também desse anexo 4 é a gestão de riscos críticos e prevenção de eventos graves. Atua como uma barreira médica essencial para prevenir acidentes fatais, doenças descompressivas e responsabilidades legais severas em si. Então, tudo isso aqui está discutido neste anexo número 4, que trata dessa estrutura de controle médico a condições hiperbáricas em si. Também tem aqui a tabela de descompressão para trabalhar na indústria da construção, todas essas estratégias. E vamos lá para o próximo anexo, que é o anexo 5, pessoal. E o anexo 5, controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e a radiações ionizantes. O que nós temos aqui? 3 pontos, pessoal, para fechar essa estratégia e fechar também o nosso vídeo, pessoal. Princípio da vigilância permanente e preventiva ampliada. Trata da exposição onde não há um nível seguro em si. Por quê? Porque vai exigir um monitoramento contínuo, mesmo sem sintomas clínicos imediatos.
Um segundo ponto importante desse anexo 5 é a ênfase em rastreabilidade histórico, ocupacional e longo prazo. Ou seja, os registros médicos têm relevância jurídica e epidemiológica, inclusive após o desligamento do trabalhador. E o terceiro ponto, alta sensibilidade legal, sanitária e previdenciária. Por quê? Porque fundamenta ações de fiscalização prioritária, responsabilidade civil, penal, previdenciária, exigindo PCMSO tecnicamente robusto nessa estrutura. Então, pessoal, esses anexos eles vão transformar o PCMSO de um programa formal em um instrumento real de vigilância médica e proteção jurídica em toda a estrutura da NR7. Então, pessoal, aqui nós fechamos o vídeo da NR7. Espero que você tenha gostado dos comentários, da estrutura, o mais tecnicamente possível e mais didático para que você entenda toda a estratégia. Se qualquer dúvida, comentário, pergunta que você tenha, deixe aqui conosco para nós tratarmos desse ponto. Compartilhe o vídeo, curta, comenta e, pessoal, até o próximo vídeo. Segurança a todos nós.